Quando o desespero bateu na porta dos samurais e de todos no campo de batalha, ao ver Kaido descendo para o palco principal com a derrota de Luffy, as batidas do tambor da liberdade começou a tocar no final do capítulo, com Zunisha dizendo que Joy Boy estava de volta. E agora, incorporando as mesmas atitudes do garoto feliz de 800 anos, Luffy ressurge sorrindo como nunca em One Piece. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1044 de One Piece. Sim, pessoal, finalmente chegamos ao capítulo 1044 de One Piece. Caraca, pareceu que essas 2 semanas duraram 2 meses, mas estamos aqui finalmente para falar sobre esse capítulo. Então você já chega no seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. Faltam bem pouco ali pra gente chegar na nossa meta, conseguir a nossa primeira plaquinha. Então ajuda já o canal do Geek Brasil a seguir com essa meta. E também compartilha esse vídeo com seus amigos para ajudar o canal do Geek Brasil a continuar crescendo. E olha só, pessoal, eu tenho um recadinho bem rápido também para dar para vocês, que é sobre o que o meu livro está sendo vendido, né? Na verdade, a minha novel está sendo vendida e tem mais 6 modelos, tem mais 6 exemplares disponível para compra, né? Eu fiz ali um lote e aí tem mais 6 volumes ali disponível para compra. Se você está acompanhando o Que Haja Luz, né? A gente fez todo um planejamento, toda uma trama de uma forma interessante e você pode adquirir me chamando lá no Discord. O link do Discord está na descrição desse vídeo e você vai receber um volume completo, cheio de detalhes, análises, ficha dos personagens, informações, perguntas e respostas, bastante coisas relacionadas a como se fosse realmente um volume de mangá, só que na verdade se trata de um volume de uma novel onde eu interajo com os inscritos. Se você ainda não conhece o Que Haja Luz, recomendo você assistir os nossos vídeos falando sobre a obra e também, se você quiser, você pode adquirir a nossa novel me chamando lá no Discord, até mesmo na sala do Que Haja Luz, né? Lá no chat do Que Haja Luz, que você pode estar ajudando assim também o canal do Geek Brasil. Agora sim, vamos falar sobre o capítulo e nós começamos ali com o diário de bordo ali da Germa, né? Onde tanto Niji e Yonji foram capturados pela Big Mom. Eu acho que fazem umas 5 semanas, na verdade 5 semanas não, né? Mas já faz umas 5 edições que a gente tá acompanhando essa jornada ali do Niji e do Yonji perante as suas capturas ali da Big Mom. Nessa edição vemos que Oden deixou os 2 irmãos do Sanji junto dos seus irmãos ali, né? Os irmãos relacionados a ele, né? O Oden, que são o Prin, o Kato, a Brownie, a Nana, para fazerem pesquisas sobre as tecnologias dos corpos ali da Germa, né? Ali dos irmãos do Sanji, usando qualquer tipo de ferramenta para conseguir usufruir ou realmente detalhar um pouco mais daquelas informações tecnológicas dos corpos daqueles personagens. Então, vemos que os pregos que prendem ali os corpos nos livros da Mama ainda estão lá, o que refuta completamente a teoria, ou pelo menos passa a impressão de refutar completamente a teoria de que a Purin tinha feito alguma coisa ali para salvar os irmãos do Sanji. Mas os pregos estão lá, eles ainda estão presos dentro do livro, o que remete realmente a se perguntar, ou a gente fica se questionando o que a Purin estava escondendo ali do Oden alguns capítulos atrás, quando se tratava da capa de One Piece, né? Quando se tratava dessa história sobre a Germa. Vamos então ao capítulo finalmente, vamos falar sobre o que aconteceu com o Luffy, o que é essa bagunça toda que o capítulo 1044 trouxe para o fandom de One Piece. Enquanto o Luffy fala, ainda não podemos ver ali a sua performance, a sua personalidade ou sua aparência, né? O Luffy está falando, né, como se todo mundo estivesse ouvindo ele, né? Quem tem o hack da observação está ouvindo ele falar,
mas a gente consegue ver as reações tanto ali de Zunisha, que não é muita coisa, né? Só tem aquela cara meio que os olhos pra dentro, como se fosse um ser ancestral muito velho. Nós temos também a reação do Momo e Yamato com os sons ali dos tambores, né? Relacionado ao coração do Luffy cada vez mais alto, né? O som é bem interessante, que a onomatopeia, ela começa bem pequenininha e aí durante os quadros muda ali pro Momo, muda pra Yamato, depois muda pro Zunisha e a gente vai observando a onomatopeia ficando cada vez maior, dando a impressão de que o som está ficando cada vez mais alto. Luffy se questiona sobre o que aconteceu, como que ele pôde se levantar se ele havia perdido. Na verdade, ele havia morrido, né? Como a gente viu no final ali do capítulo, durante o capítulo 1043. De repente, ele sente uma diversão tomar o seu corpo e diz que tudo isso é quando a forma na qual ele se encontra sendo mais divertido possível. E começa a disparar de rir sem parar. Mesmo assim, ainda não conseguimos ver o seu rosto. E aqui que cai um dos maiores medos relacionados ao final do capítulo 1043. Como eu falei pra vocês, como eu já expliquei pra vocês, não era o Joy Boy possuindo o corpo do Luffy, né? Pode celebrar, pode cantar, vai na rua, taca fogos de artifício ali no céu, porque não é o Joy Boy dividindo o corpo com o Luffy e ao mesmo tempo não é o Joy Boy possuindo o corpo dele. E não existe ninguém ali para ter toda essa temática, né, com os poderes do Luffy, para dividir esses poderes com o Luffy, mas apenas uma expressão, talvez seja apenas uma expressão que o Zunisha quis dar ali para esse desenvolvimento do poder do Luffy. Enquanto o Luffy está falando ali sem mostrar a sua aparência, a gente observa um plano distante na qual vemos ali relâmpagos negros que parecem os choques do hack do rei sair do seu corpo. Zunisha ainda está com os navios do governo mundial no mar, meio que perto ali da situação relacionada ao país de Wano, e o Momonosuke olha para o topo de Onigashima e ele está muito chateado e até treme. Momonosuke questiona Zunisha sobre Joy Boy ali, né, sobre o que ele quer dizer sobre Joy Boy estar de volta e se ele quer dizer realmente do que se trata sobre o capitão, se ele quer realmente falar que o Joy Boy na verdade é o Luffy. E Yamato então fica espantada e pergunta ali sobre o que o Zunisha quer dizer para o Momo. Está falando realmente ali com o personagem. Enquanto vemos ali uma cena bem peculiar com o filho do Oden em choque, né? O Momo está completamente em choque com essas informações que são trazidas para nós pelo Zunisha. Mudamos então para o bordel da torre do hemisfério esquerdo e vemos que Some está cuidando ali do Sanji, que ele está deitado meio que uma espécie de um futon. E de repente Sanji se levanta porque sente algo e ali ele olha para cima. Sanji então diz o nome do seu capitão do nada, assustando ali a geisha com um impulso na qual nunca tinha sentido antes. Bom, na terça-feira saiu o vídeo sobre os spoilers, né, e eu queria só fazer um ponto, agradecer o pessoal aqui que me corrigiu sobre esse negócio de sentir as coisas, né. Eu ainda não tinha conectado ainda sobre sentir com o hack da observação, então eu ainda tava meio confundindo algumas situações, como eu expliquei para muitos comentários, eu sou fã de One Piece desde 2019, então algumas coisas eu ainda estou assimilando, outras informações estão ainda no SBS que eu preciso ler, né? Eu preciso ler todos os SBS para trazer mais informações, mais detalhes e mais vídeos aqui para vocês também. Mas o que eu quero agradecer mesmo é ao pessoal que teve paciência e educação para me falar ali que eu estava errado, né? Que eu estava errado e que eu não tinha entendido ali essa conexão com o hack da observação sobre sentir as pessoas. Então, obrigado aí por você que deixou esse comentário e ajudou ainda mais o meu entendimento sobre One Piece. No palco principal, então, os aliados de Luffy também estão sentindo algo. Kid, Lau e Hyogoro olham ali para cima. Hyogoro sente algo diferente vindo do Luffy, chamando ele de Honorável Chapéu de Palha. O Marco também sente algo e conta para Nami e Tama, que estão chorando enquanto se abraçam. O antigo comandante da frota do Barba Branca avisa Nami e Tama que Luffy está respirando. E as duas começam a chorar ali com uma sensação de dúvidas e ao mesmo tempo de certeza, né? Meio que tentando entender sobre todos esses conflitos de emoções na qual estavam passando. Sobre o Luffy estar morto e passando ali a ressuscitar.
do Luffy ter perdido a sua vida e passando novamente a ter esse brilho de esperança no campo de batalha. Viajamos então agora para a terra sagrada de Mary Joseph, diretamente para a sala das autoridades no castelo de Pangeia. Os Goroseis continuam falando sobre a situação ali do país de Wano e um deles se pergunta se vale a pena perder um dos seus melhores agentes para atrair a raiva do Kaido em direção a eles. O Gorosei ali com o Dreadlocks responde que vale a pena sim, especialmente considerando o futuro que essa situação pode levar eles. O espadachim ali dos Goroseis, com uma cara bem nervosa, diz que o governo mundial tentou manter a Gomu Gomu no Mi com eles em todas as épocas. E essa informação ela é tremendamente importante, preste atenção. Ele continua dizendo que mesmo assim, de alguma forma, a fruta sempre escapava das mãos deles e assim se passaram 800 anos. O outro Gorosei, com a barba maior e bigodão, então diz que é como se a Gomu Gomu no Mi tentasse escapar deles durante todo esse tempo. Então, para quem tinha dúvidas ainda sobre a Akuma no Mi lendária ser a Gomu Gomu no Mi, agora pelas palavras dos próprios Goroseis ficou bem claro essa situação, né, de que a Gomu Gomu no Mi é essa fruta na qual estava sendo guardada as 7 chaves, ou estava tentando ser guardada as 7 chaves, e até mesmo teve o seu nome trocado durante esses 800 anos que teve o século perdido. Então, ali a gente observa que o Gorosei, com uma mancha na cabeça, começa a trazer a revelação que explodiria toda a estrutura de One Piece, os quase 1043 capítulos e 25 anos que a obra tem de duração. Primeiro, então, ele diz que isso somente é possível já que eles sabem que as frutas Zoan têm vontade própria e que essa fruta tem o nome de um deus. E aqui que a gente tem o primeiro ponto interessante dessa revelação, é que a Gomu Gomu no Mi não é uma paramécia, como muitos achavam, mas sim uma Zoan, né? O que demonstra ali mais detalhes e mais explicações relacionados a como a Gomu Gomu no Mi conseguia criar até mesmo coisas que pareciam ser impossíveis para uma paramécia. Isso explica também os fatos de que haviam armas somente com Zoans e não outros tipos de frutas, já que os espíritos das Zoans escolhem para quem elas podem ir, como no caso ali da espada do Spandan da CP9. Então a gente tem esses detalhes, esse acréscimo ali de informações sobre esse espírito de vontade das Zoans, né, de escolher ou não escolher os personagens, de escolher os seus portadores ou não, de ter essa fuga relacionado ali aos Goroseis. Isso precisa ser mais detalhado, como se ela tivesse uma vontade própria. Isso que é a marcação mais interessante sobre essa fala, né? Isso acaba dando mais margens de coisas interessantes sobre essa fala ali da Gorosei. E aí então o Gorosei faz a revelação que explode toda a estrutura deste capítulo, a revelação bombástica, e ele diz que o verdadeiro nome ali da fruta do Luffy não é Gomu Gomu no Mi, mas sim que seu verdadeiro nome é Hito Hito no Mi Zoan do tipo mítica, modelo Nika. E aqui, gente, a gente vai ter que destrinchar todas essas partes, todo esse nome, para não restar dúvidas sobre o que o Oda quis montar durante todo esse tempo. Bom, primeiro a gente precisa aqui explicar e relembrar para vocês que existem 4 tipos de Zoans por enquanto, né? Por enquanto a gente só tem 4 tipos de Zoans. As Zoans carnívoras, né, que está ligado ao instinto de predador. Zoan ancestral, que está ligado ao animal antes dos humanos pisarem na terra. Zoan mítica, que estão conectados ali às mitologias, e a Zoan artificial, criada pelo Kaido para simular o máximo possível de Zoan ancestrais. Bom, a gente tem esses 4 pontos, essas 4 categorias na qual são apresentadas para nós nos estilos de Zoan. Depois nós temos que explicar aqui o nome Hito Hito no Mi, que é a fruta humana, né? Que é como se fosse uma fruta do estilo humana, na qual a pessoa come a fruta e ainda permanece com as características originais dela. Ou seja, assim como a gente conseguiu ver o Sengoku tendo uma Hito Hito no Mi, ele conseguia transformar o seu corpo naquilo que parecia ser ouro, né? Como a gente consegue ver ali esse detalhe bem importante, e que a gente consegue até mesmo
mesmo ter mais detalhes relacionados à saga de Marineford. Quando Sengoku se transforma, ele consegue manifestar a aura completa da Hita Hita no Mi modelo Daibutsu, que é uma estátua grande do Buda. No mundo real nosso, a gente tem uma estátua do Buda, na qual antigamente essa estátua era repleta de ouro. A gente nunca viu o Sengoku lutando usando essas propriedades da sua fruta em seu corpo, sem a sua forma completa. Então fica difícil comprovar aquilo que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente depois sobre esses detalhes relacionados à fruta do Luffy. Então temos o nome Nika no final, que é que vocês já sabem, já estão cansados de saber aqui no canal, que Nika pode representar tanto o nome sorriso, pode representar a alegria, a felicidade, quanto também Deus do Fogo. Tudo isso em uma única fruta. Existe o mito de Joy Boy que ligaria ali o deus de um povoado africano para o Caribe, né, que foi transferido ali para o Caribe. A gente já falou disso aqui em alguns vídeos do canal e que bate muito ali com as representações que o Luffy tem. Mas o que difere o Nika das demais frutas mitológicas é que ele não é baseado, ou pelo menos não existe nenhum deus ali com esse nome que se refere às características da alegria e também ali da felicidade e ao fogo. A gente não tem um deus que tenha esse tipo de classificação. Eu sei que existe o deus Nika ali da mitologia grega, que tem algo relacionado à vitória ou coisa do tipo, mas o que quer dizer aqui bem claro é sobre alegria, felicidade e também ali ao fogo. Essas três características importantes com esse nome no nosso mundo não tem, o que remete realmente do que parece que é um deus específico do universo de One Piece, mas não dá pra destrinchar muita coisa sobre isso, porque senão o vídeo vai ficar gigante pra caramba e a gente ainda tem muita coisa pra falar sobre esse capítulo. Conforme os Goroseis conversam em uma magnífica e épica página dupla, vemos a silhueta de Luffy com a lua cheia ao fundo. Sua silhueta é idêntica à de Nika, né, na qual foi falado ali pelo Hushu na sua batalha contra o Jinbe. Embora vejamos apenas uma silhueta negra, é claro que Luffy está rindo. Além disso, o som dos tambores continuam e Luffy continua a disparar de rir. É bem interessante que essa figura que o Oda escolheu também para o Luffy remete bastante ali ao Curupira, né, dos mitos brasileiros. Parece um pouquinho, pelo menos da parte da cintura para cima, a aura meio de fogo, né, o cabelo meio de fogo assim, as sombras lembram um pouquinho o Curupira. Luffy com o design brasileiro, talvez tenha conexões, talvez tenha ligações, não sabemos, né, já que o Curupira era algo sagrado ali para os índios, né, para algumas partes nativas. A gente também tem vários detalhes e informações conectando a isso em relação ao Luffy. Então, quem sabe aí o Oda não se inspirou também na criação relacionado ali ao Curupira em conexão a esse Gear 5 do Luffy. O Gorosei então continua falando enquanto vemos um close da silhueta do rosto do Luffy e ele está rindo ali sem parar. Então temos a explicação de como a fruta se porta quando alguém come ela. Ele explica que assim que a pessoa come, o seu corpo ganha propriedades de uma borracha. Tá aí a explicação, gente, tá vendo? Quando a pessoa come ali a fruta da Hito Hito no Mi modelo Nika, o seu corpo automaticamente ganha propriedades de borracha. O seu corpo humano ganha propriedades de borracha. Mas além disso, a gente tem toda essa construção que acontece nesse capítulo também, no final desse capítulo também. E ele explica que quem importa ela pode lutar da forma que quiser, fazendo as pessoas sorrirem por onde passa. Ele é o guerreiro da libertação, também conhecido como Nika, o deus do sol ou o deus do fogo, e que seu despertar dará ao seu corpo de borracha mais força e liberdade, chamando assim de um poder mais ridículo do mundo. Essa parte não tem como. Se você está envolto ali do mundo de One Piece, viu o poder do Luffy sendo chamado de ridículo, automaticamente você ligou a fala do Oda no SBS 65, onde o autor chamou a fruta do Luffy com o poder mais ridículo. Agora ele oficializa isso saindo da boca de um Gorosei, chamando a fruta do Luffy de ridícula, pelo fato dela ser forte apenas dependendo da força de vontade do usuário.
Se o Luffy tivesse ficado parado lá na ilha com a fruta, ele apenas teria um corpo que se estica ali para sempre e nada mais. Mas como ele conseguiu seguir ali lutando e crescendo mais em seus poderes e habilidades, ele conseguiu despertar a sua fruta, criando um poder extremamente apelão e também muito divertido. A cena então muda ali para o Salão dos Tesouros do segundo andar do castelo de Onigashima. Orochi ainda está preso sobre os escombros. Orochi então alega para Hiyori que gostava ali do Oden. Cara, mas esse maluco é falso, mais falso do que nota de 3 reais. E ele diz ali que gostava da pessoa do Oden e que havia sido usado pelo Kaido e clama para que fujam juntos, pedindo para que ela tire as agulhas espetadas nele. Hiyori então lembra da promessa que seu pai tinha feito ao Orochi e também ao Kaido, e como eles não haviam cumprido ali a parte deles. Durante 5 anos, Oden dançou de um jeito engraçado, envergonhando o nome da família Kozuki, mesmo contra a vontade de todos. O antigo Shogun fez isso para proteger o máximo de pessoas de uma guerra, para impedir com que uma guerra ali do tamanho astronômico pudesse acabar com o país de Wano. Mesmo suportando 1 hora em óleo fervente, segurando todos os seus companheiros, Kaido e Orochi ainda continuaram mentindo para o Oden. Hiyori em nenhum momento tira a máscara, pelo menos por enquanto, e ainda permanece tocando seu shamisen enquanto narra tudo que seu pai tinha feito. Ela diz que o seu pai suportou essa dor toda sozinha, e vemos um flashback da personagem com o Oden. Hiyori está chorando e seu pai chega sorrindo, perguntando o que há de errado com a princesa dele. E ela responde que as ações dele têm feito muitas pessoas falarem mal ali do Shogun. Oden diz que não liga para isso porque ele tem Toki, Hiyori e Momo ao seu lado, e para ele é isso que importa. A garota então sorri com a resposta do seu pai e com as lágrimas cessando, dizendo ali para o seu pai de que assim eles vão poder ficar juntos para sempre. Voltamos então para o presente e Orochi diz ali para Hiyori que Oden foi um grande samurai e como um shogun ele irá honrar as memórias do seu pai. Caraca, essa fala do Orochi mexeu comigo de um jeito inacreditável, cara. E tipo assim, eu acho não, eu tenho certeza, o Oda fez de propósito pra mexer com aqui dentro da gente e quase dar uma ânsia de vômito com a palavra desse cara, esse desgraçado, né, podemos dizer dessa forma. A garota então arranca a máscara do seu rosto e joga ela no chão com tudo. Veias estão saltadas do seu rosto de raiva, lágrimas escorrem dos seus olhos por todo o seu rosto, marcando um grande discurso que ela iria dirigir para o Shogun. Ela grita de raiva ali em direção ao Orochi e diz que o seu nome é Kozuki Hiyori e manda Orochi ficar quieto, chamando ele de insolente, deixando o crápula assustado. Hiyori continua dizendo que quando estava crescendo, mesmo com o estômago vazio e morando em fábricas abandonadas, ela viveu orgulhosamente se lembrando das atitudes do seu pai. Ela diz que o Orochi não deveria estar na posição de Shogun nem por um dia e que ele é patético, enquanto a sua estupidez dali do insolente crescia, mais vidas inocentes eram perdidas em vão. Orochi então fica muito assustado, perguntando ali se ela não faria nada com ele, alegando que vingança não estava na moda nos dias de hoje. O cara é muito cara de pau, velho. E mesmo se ela matar ele, não existe chances ali de vitória, já que é impossível derrotar o Kaido. Enquanto ele vai falando isso, a gente consegue ver o Kanzenbo do Kanjuro chegando como se fosse uma pequena fração do seu grande poder. O Kanzenbo chama ali por Orochi dizendo que ele falhou. E aí o crápula não liga pra nada sobre os últimos sentimentos ali do Kanjuro e apenas diz que ele precisa queimar ali a Hiyori de cima a baixo de todas as formas possíveis, queimando ela viva. O Kanzenbo do Kanjuro ignora ali as palavras de Orochi e em vez de ir para Hiyori, vai para cima do Orochi, que começa a queimar ali o personagem violentamente.
Hiyori olha para ele, ainda com as lágrimas nos olhos, mas com o olhar por cima ali do personagem, dizendo ali de que enquanto eles estiverem vivos, o amanhã vai surgir em um ano. E que o clã Kozuki sempre cumpre as suas promessas. Bom, eu acho que finalmente esse arco entre a Hiyori e o Orochi acabou, né? Eu acho que não vai ter mais nada, nenhum acréscimo, a não ser que o personagem sobreviva a algum milagre, coisa do tipo. Mas eu não curti muito essa parada do Kazembo dar o último golpe final no Orochi e ele queimar vivo. Eu gostaria de que a Hiyori matasse realmente ali o Orochi, porque isso mostraria que ela não é só uma princesa ou coisa do tipo, né? Ela passou por maus bocados mesmo. E se não fosse o Kawamatsu e também ali o Kyoshiro, né, a gente teria ali ela numa grande dificuldade. Só que deixar o Kazembo matando ali o Orochi, se a gente tirar ali a Hiyori da equação, até que seria algo legal, já que o Kanjuro foi manipulado pelo Orochi também durante todo esse tempo. Então foi meio que uma vingança ali dos dois, né, tanto do Kanjuro quanto também ali da Hiyori, mas o Kanjuro já havia partido, já havia morrido, pelo menos a gente acha que ele morreu, né? Mas pelo menos o Kanjuro já havia partido, o que acaba meio que ficando algo como uma tragédia cômica ou como uma comédia trágica, depende aí da forma como você quer falar, mas eu esperava mesmo que a Hiyori matasse ali o Orochi e não ali fosse algo relacionado ao Kanjuro. De volta então ao topo da ilha, lá vemos novamente a silhueta do Luffy com a lua cheia no fundo. Luffy diz que sente o que pode fazer qualquer coisa, né? Qualquer coisa que ele imaginar, ele pode fazer. E que seus batimentos cardíacos estão muito divertidos. Ele também afirma que esse é o ponto mais alto do seu poder. E esse é o Gear 50. Essa é a marcha 5. De volta ao palco principal, uma enorme explosão de hack do rei vem de cima para baixo. Muitos relâmpagos negros atravessam o topo e os subordinados de Kaido começam a cair inconscientemente com espuma saindo pelas suas bocas. Kaido parece preocupado com o topo, se perguntando o que está acontecendo ali. Em uma enorme página dupla inacreditável, vemos que o teto começa a quebrar e o braço do Luffy aparece do buraco. O braço é gigantesco, gente. Pra vocês terem uma noção, quando o Luffy agarra o corpo do Kaido ali, o Yokon, da forma como ele está, como um dragão, parece literalmente uma lacraia, né? Como se eu tivesse a capacidade de pegar uma lacraia com uma luva e ele simplesmente passa a mão dele em volta ali e cata o corpo do Kaido como se não fosse nada. Ele puxa ali pra cima sem nenhuma dificuldade. Kid reconhece que se trata do braço do Luffy e o Chopper chora sabendo que o seu capitão agora está vivo. Luffy puxa Kaido pra cima com o mesmo sorriso do final do capítulo passado e os olhos do Kaido saltam da sua face. É isso mesmo que você ouviu ou como você assistiu. Como desenho animado no estilo cartoon, ele o arrasta pra cima facilmente para o topo. Luffy então aumenta sua massa muscular e começa a girar descontroladamente o corpo do Kaido. O rosto do Kaido se parece mais uma vez com o desenho animado, com seus olhos saltando mais uma vez para fora do seu rosto de uma forma bem emblemática. Luffy então para de girar e começa a bater ali no Kaido no chão, de um lado para o outro, no estilo como o Jerry fazia ali com o Tom quando ganhava ali super força nas suas animações, até que o Luffy então acaba o soltando. Kaido se levanta ali tonto, meio que tentando entender o que estava acontecendo, com uma pancada na cabeça e estrelinhas saem dela novamente como se fosse um cartoon. E Luffy ri insanamente e basicamente como se fosse o Pica-Pau antigo, né? Como se fosse o Pica-Pau maluco, o Luffy não consegue parar de rir. Kaido também sorri de volta e acaba virando ali uma luta de risadas pra ver que realmente com a sensação de alívio de que o Luffy está vivo,
chamando ele de chapéu de palha e agradecendo ali ao capitão por isso, né, de que ele estava vivo. E como presente por estar vivo, o Yukon faz o quê? Solta um Bottle Breath ali pra cima do capitão, de uma forma até mesmo inexplicável. Luffy, que voltou ali para sua forma normal do Gear 5, está deitado no chão rindo sem parar. Mas quando ele vê o Bottle Breath vindo na sua direção, ele grita surpreso. Seus olhos saltam ali para fora do seu globo ocular com um desenho animado pra caramba, com um estilo de um desenho animado pra caramba, mas que é muito mais exagerado ali do que com o Kaido. Luffy parece muito, mas muito mesmo, com os desenhos antigos e situações que aconteceram ali com o Máscara, na qual a gente viu o filme do Jim Carrey, bem antigo ali dos anos 90. Luffy então agarra o chão com as mãos e o estica, fazendo com que o chão se transforme em uma borracha. O Bottle Breath de Kaido atinge o chão, mas como agora é de borracha, não é destruído e impede o ataque. Luffy muda de forma para sua forma musculosa mais uma vez e puxa um pedaço do chão, fazendo com que o Bottle Breath ali do Kaido volte contra ele. Há uma grande explosão bem na fuça do personagem. Então nós finalmente vemos o corpo inteiro do Luffy claramente. Sua aparência física é quase a mesma de sempre, embora sua camisa agora esteja numa tonalidade clara, em vez da tonalidade escura, para representar o vermelho. Nós temos essas grandes mudanças na estrutura do Luffy, na qual vai criar um caos no universo de One Piece. Seu cabelo parece com as chamas, né? E ele tem aquele colar de vapor em volta do pescoço e também sobre as axilas, como ele já carregava ali na sua marcha 4, né? Parece bem ali com aquele modelo que ele apresentou numa capa colorida de um meio que tipo algo representando ao Super Smash Bros ali do Mario, né? O Smash Bros Mario ali, e parece muito com essa silhueta. Suas sobrancelhas agora estão curvadas, semelhante às do Sanji, só que a do Perna Preta são finas e a do Luffy são mais grossas. E as pupilas dos seus olhos, isso aqui que é a coisa que chama mais a atenção, mudaram, parecido com os olhos ali do Mihawk, do Cavendish e também de Insama. Luffy continua rindo sem parar insanamente e não tem como não fazer a associação ali ao Máscara ou ao Pica-Pau Maluco da forma como o Luffy está agindo no campo de batalha. Então, finalmente o Gear 5 é apresentado para nós com uma transformação inacreditável. O capitão continua a rir sem parar e Kaido pede desculpa pelo que aconteceu antes. Ele diz que foi estúpido e que não queria ganhar daquela forma. Que bonitinho, Kaido, né? Pedindo desculpa ali. Eu não queria te derrotar dessa forma, Luffy e tal. Ai, o Kaido é uma figura mesmo. Luffy olha sorrindo para o Kaido e com uma expressão determinada diz que para ele está tudo bem e que eles vão terminar isso aqui e agora. Bom, duas coisas rápidas aqui que a gente precisa salientar é que o poder do Luffy parece ter a capacidade de alterar ali a realidade e transformar ali algo conectado a um cartoon, né? Como se a borracha desse essa capacidade para que ele pudesse se transformar em um desenho animado entre os anos 30 aos anos 90 ali, né? Nessa construção dos olhos saindo para fora, de ter todos esses detalhes, o corpo se separando, né? Algo bem ali dos anos 30 aos anos 90, como as animações foram se aprofundando nesse quesito, né? E também do corpo dos seus oponentes, da qual ele está lutando. Ele consegue tocar ali no personagem, ele consegue alterar ali a performance do corpo do seu adversário. E a gente também tem um ponto bem interessante, é que mesmo o Kaido começando ali apanhando que nem um tapete em dia de faxina, parece que o Kaido nem sentiu nada. É impressionante como o cara tomou um Bottle Breath a queima-roupa e ele aparece ali de frente com o Luffy como se nada tivesse acontecido com ele. Cara, o Kaido é uma besta implacável mesmo. Cara, não tem nem comentários para o que o Kaido tem ali como um tanque inquebrável numa questão imparável em One Piece.
Olha o nível que estamos acompanhando essa luta. E eu acho até muito difícil chegarmos a ver um nível de luta de uma porradaria assim tão grande, né? De uma resistência tão inacreditável como nós estamos vendo ali contra o Kaido. Isso se repetir novamente em One Piece. Ainda bem que semana que vem temos capítulo, temos página colorida e One Piece está na capa da Shonen Jump também, na Weekly Shonen Jump. E assim o capítulo 1044 acaba.